E começa agora Perdendo a Bolsa, o podcast que vai curar a família tradicional brasileira. Sejam bem-vindos, esse é o Perdendo a Bolsa. A gente chegou ao programa número 2, finalmente. Depois de muito tempo, uma semana, nossa, muito tempo. Sem programa, a gente conseguiu, o professor finalmente aprovou o projeto e agora a gente vai dar linha na pipa, porque é assim que vai ser. Eu sou o Nathan Gomes, como sempre, e hoje serei o mestre de cerimônia de vocês nesse programa aqui maravilhoso. E hoje falaremos de um tema polêmico. De segundo programa a gente vai chegar na polêmica, porque a gente veio para causar, correto? E o tema nada mais nada menos é que a cura gay. E para falar desse tema muito polêmico, chamei 3 pessoas que vocês não conhecem, nunca ouviram falar na vida. Que provavelmente quem ouviu primeiro não sabe quem é essas pessoas também, né? Elas não estavam aqui no primeiro. E eu vou apresentar a vocês, então elas. A primeira pessoa que eu vou apresentar é a mais nova nessa vida do mundo errado, da cura. Você tinha que comentar isso mesmo? Eu tinha. É desnecessário, mas beleza. Eu sentia necessidade. É o mais novo É nessa a mais vida. nova que precisa de cura. É uma pessoa mais nova que tá precisando da cura. E é a pessoa mais velha do grupo. Então, né? É meio distorcido. Mas então, eu apresento pra vocês Luiz Fernando. Então, pessoal, boa noite. Estou meio traumatizado com isso que ele falou, mas estamos aqui para falar com vocês. Depois dessa apresentação brilhante do Luiz, a gente vem falar do garoto prodígio, né? Como vocês já devem conhecer, né? O garoto prodígio, que também tá nessa vida aí, que precisa de um atestado médico urgente, né? Porque tá difícil. A licença, né? Tá, tipo, há mais de 6 meses na licença maternidade. E eu venho apresentar a vocês Ian Santos. Oi, Santos. Souza, Bom né? dia. Primeiro que meu nome é Ian Souza, olha o roteiro, Mori. E segundo que eu não preciso de cura porque eu já fiz catequese, já fui curado, já tomei um remedinho pelo SUS e tô livre, agora eu sou hétero. Tá, né? Tá, né? Tá. Vou fingir que acredito. E por último, não menos importante, essa pessoa aí que tá, tipo, na vida do crime há 50 anos já, praticamente. Eu sou velho. E tá aqui feliz da vida por, né, tá podendo pegar atestado todo dia no postinho lá, o SUS tá dando agora. Eu apresento vocês Kerlon Souza. Cheguei, tô preparada pra atacar. Meu Deus, tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nessa oportunidade que Deus permitiu que eu tô aqui catequizando, missionário, graças a Deus, amém. Eu percebi que eu fui tentar trocar os sobrenomes, mas aí o dele também é Souza. Também é né? Eu sou os dois. Ai, eu tô igual! Vamos falar sobre o tema, que muita gente talvez não deve estar entendendo por que a gente está falando desse tema. Mas em si, a gente voltou a falar desse tema por causa do quê? Inventaram, tinha uma lei lá, uma lei massa que protegia os viados. Posso falar assim? Não se sentir ofendido? Só viado e sapatão. Pode chamar viado, sapatão, de viado, sapatão. Ah, tá. Desculpa. No dia 15 de setembro, né, foi votada, foi reaprovada essa lei, sei lá, que modifica e trata homossexualismo para psicólogos estudarem as pessoas e também os homossexuais irem procurar os psicólogos como se fosse doença. E isso, tipo, causou um alvoroço. Tipo, as pessoas, os homossexuais não gostaram, obviamente, ninguém gostaria, né, de tipo, ser tratado como doença. Fato. E isso causou uma polêmica e a gente vai resolver falar sobre isso, botar as cartas na mesa. Trouxemos aqui essas pessoas que sofreram com isso e também tem uma visão crítica com isso. Somos E muito influentes, né, na área. Nós Aliás. somos muito importantes, nossa opinião vai valer muito pro governo. o Eles vão repensar a lei completamente depois governo, disso. Claro. depois do Perdendo a Bolsa número 2, eles não vão mais votar, tipo, aquela lei lá, o Temer vai rasgar. Acabou Temer, fora todo mundo.
paz. Mas se ele sair, aí vai votar. Ai, eu não sei, eu não Ele sou tem que bom em ler- geografia. Ele tem que excluir a lei primeiro, depois Tá. começa. Depois a gente tira o Temer. Temer, exclui a lei que você fica. Depois eu excluí você. Beijo. E vamos falar um pouco. Eu vou dar a palavra pra vocês agora, porque eu tô num monólogo aqui e me sinto meio, né? Agora que você terminou, eu tô me sentindo uma pessoa bem mais feliz. Eu consegui todos os objetivos da minha vida. Enfim, como você falou, né? Foi votado. Não foi votado. Foi uma limiar do juiz, 15 de setembro. E essa lei meio que existia antes, você tinha comentado de proteger, mas não era para proteger, mas era uma questão social importante, sabe? De tipo, ninguém conhecia o que era, foi começar a surgir uma forma mais implantada na sociedade, e as pessoas não conheciam, tipo, meu Deus, um cara com outro cara, isso não existe. E aí eles criaram essa lei, tipo, vamos respeitar esse pessoalzinho aí, as POC ali, sentada dançando, bebendo a cervejinha delas, pá, de boa. E depois agora, chegamos no século 2017, e eles chegam a fazer uma palhaçada dessa comigo. Meu cabelo tá sujo, eu não consigo mais. Desidratou aqui. Secou as pontas, eu não consigo. Como é que uma pessoa dessa me chama de doente? Eu tomo paracetamol 3 vezes por dia. Sim. Não, Eu não sou funciona. curada. Eu sou... Não existe essa, gente. Eu fiz catequese. Eu terminei, eu virei coroinha. Essa liminar dele era, tipo, pra aprovação pros psicólogos estudarem também a reversão sexual. Tipo, começar a realmente tratar como se fosse uma doença ou como algo que pudesse ser mudado. Tipo, eu não gosto de ser grande, vou ali conversar com o psicólogo que eu vou virar pequeno. Não é, né? É tipo... Não, irreversível. Não tem como mudar. Isso é a mesma coisa, não é porque eu sou gay que eu vou ali conversar com o psicólogo que isso vai mudar, sacou? Isso, tipo, não é só o fato da homossexualidade. É vários outros fatos que conversar com o psicólogo não resolve, tipo... Não faz muito sentido, sacou? Sim, mas eu entendo até uma parte dessa lei, assim, porque muitas pessoas... Eu não vou querer entrar no mérito da justiça, da religião, da justiça e tal, considerar isso. Mas muitas pessoas que são gays, elas têm esse medo de ser gay e quer reverter essa parada. Isso é uma coisa que não devia acontecer, mas acontece por causa da catequização que o Ian fez. Mas esse medo que as pessoas têm o medo de ser gay, não é necessariamente de ser gay, mas é como as pessoas vão lidar com isso, entendeu? Não é eu comigo mesmo, é eu contra as outras pessoas. Porque você, como um hétero, você não perde emprego, você não perde oportunidade, você não é visto mal na rua, você não apanha na rua. Você vai apanhar porque você não entregou seu telefone, ou porque você tem um carro, ou porque você tem um relógio bonitinho. Mas a gente, além de não poder ter essas coisas porque a criminalidade está absurda, se a gente sair na rua e ser, de fato, verdadeiro com quem a gente é, tem um alvo nas nossas costas. Então esse é o problema. As pessoas às vezes pensam nessa ideia de aspas, cura para tentar suprimir o medo que elas têm da sociedade, não da sexualidade delas. Porque isso é inocente, sabe? Não é uma grande revolução. Você acorda, você não pensa, meu Deus, eu vou levantar uma bandeira. Não, você acorda e você sente aquilo, você quer andar de mãos dadas com a pessoa que você ama. Isso não é uma revolução, sabe? Não é uma nova era, é só... É inocente, é você. E reforçando isso que o Kevin acabou de falar, essa questão dos homossexuais sentirem medo, é mais também pelo preconceito muito presente que existe no país. Vamos colocar que o Brasil, a base do Brasil é o preconceito em relação a tudo. Um país onde o início do país já veio, por exemplo, podemos até dar um exemplo como, né, o início do país foram pelos afrodescendentes, né? Vamos colocar assim, teve uma boa influência no país, é uma coisa que não deveria existir preconceito, mas existe. Então, o caso da homossexualidade é uma coisa que o Brasil em si não está preparado para receber. Deveria, obviamente, deveria, mas não está preparado. Então, o medo deles não é de ser gay, mas o medo como a população vai reagir ao fato de você se assumir gay. É em questão de você dar a sua opinião, que às vezes é diferente da pessoa que você está conversando, você está apenas discutindo algum assunto óbvio, alguma coisa do dia a dia. A opinião dos brasileiros hoje em dia em relação a isso é muito rebatedora. Tanto é que eu andei pesquisando, mais da metade da população brasileira é a favor da lei. Sim. Isso é triste, isso é preocupante. Completamente. É muito preocupante, porque eles são a favor de uma coisa que não existe, cara. É a famosa piadinha, o Brasil não está preparado para receber um evento desse porte. Sim, basicamente. E se bobear, essa mais de metade da população que é a favor nem sabe o que realmente é. É só alguém falou, homossexualismo é doença. Eu sou a favor que não existe gay.
essa questão dessa lei não é nem a questão que eles querem curar, sim, mas não é a questão de dizer, você é gay, eu vou te levar para psicólogo. Não. É a pessoa que não se aceitar, vamos colocar, está no início, está se descobrindo homossexual, a pessoa que não se aceitar, ele tem o direito de procurar um psicólogo que ele vai saber cuidar de você. Mas será mesmo que vai? Não existe, porque não existe cura. Eles vão curar o quê? Não tem o que curar. A proposta dele é que o Conselho Federal da Psicologia pare de censurar isso, porque Exatamente. quer que os psicólogos tratem os gays e as lésbicas como doentes, só que esse conselho da psicologia não pode censurar mais eles, sabe? Porque quando eles fazem essas coisas, tem uma censura em cima deles, eles têm alguma... Não sei se multa seria o correto, não sei. Uma penalização. Eles são punidos e eles querem que deixem de ser punidos esse tratamento agora. Essa limiar é uma coisa muito interessante porque ela é muito contraditória. Primeiro, ela chega e fala... As primeiras páginas, o início, ela já deixa claro que o juiz e as pessoas que estão lá não consideram a homossexualidade uma doença. Mas logo em seguida eles falam de cura. Então, você não cura algo que está saudável. Começou aí. Outra coisa interessante é que durante todo o decorrer do documento, eles deixam claro que... Eles frisam isso em negrito diversas vezes. Não é doença, não é um distúrbio e não... Qual é a palavra que eles usaram? Perversão. Eles usaram a palavra perversão. Tipo assim, não é. Eles colocaram lá, não é. Mas a partir do momento que você tenta resolver uma situação, você está tratando ela como um problema e não como algo natural e cotidiano. E desde 17 de maio de 1990, a homossexualidade ela deixou de ser considerada doença. E por isso que 17 de maio é considerado o dia de combater a homofobia. Então, tipo, isso ser aprovado, o país vai ter entrado em um retrocesso de 30 anos, praticamente, sacou? 27 anos. É surreal, sabe? E outra coisa, só pra, um ressalto, que essa ideia de homossexualismo, esse termo não é mais usável. Homossexualismo. Aí as pessoas chegam a ter, mas feminismo também é cabeísmo. Mas, não tem relação. Feminismo é um movimento e whatever. Machismo também é cabeísmo e não é bom. Quando o termo homossexualismo foi colocado em pauta, a Organização Mundial da Saúde, quando eles começaram a tratar isso como doença, eles cortaram e falaram que esse termo agora está inválido. Esse termo não representa, não significa mais o que são pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gênero. Eu penso que não é o homossexual que tem que ir para o psicólogo para aprender a lidar com a sociedade, mas sim o machista, o homofóbico que tem que ir lá no psicólogo e ver que ele entrar na mente dele ele é um babaca. E ver que ele é um babaca. Políticos, né? E os políticos por aceitarem colocar isso de volta. Eu acho que nem os políticos, porque a gente que coloca eles lá. A gente que tem que se limpar disso. A gente que está colocando pessoas que não representam a gente lá em cima. E isso é muito engraçado, porque nessa mesma limiar tem coisas muito interessantes e positivas na temática. Na de 1999, eles citam claramente que a função da lei de permitir que a área dos psicólogos trabalhe na questão da homossexualidade, mas não para procurar uma cura, mas para quando eles não acharem nada na genética, nada neurônio, nada de psicologia, eles vão, as pessoas que são contra, né, homofóbicos e fundamentalistas religiosos, eles não vão ter argumento mais, porque, quando você chega e fala, é uma doença, quando você olhar na ciência, você fala assim, não é, não tem. Realmente não é uma doença, foi comprovado não tem argumento pra falar. Exatamente. Então, a ideia principal dessa pesquisa na área da psicologia é você comprovar que não é um distúrbio, não tem nada errado. É só uma coisa que aflora dentro de você e é isso aí, entendeu? Não tem... E essa liminar de 1999... Ela também é uma garantia para a comunidade LGBT e ela é referência mundial, ela foi traduzida em 3 línguas, sabe? Ela é muito importante. O chato é porque como estamos num país onde eles só mostram o que eles querem, então eles só vão pegar a parte mais polêmica, não vão mostrar tanto que tá atrás das coisas boas, ou seja, é como se eles excluíssem as coisas boas e focassem só que você precisa de cura porque você é gay e acabou. Eu precisava falar muito isso que você falou, porque uma coisa que me incomodou muito foi que na hora que... isso pode até ser controverso de eu falar, mas quando estourou isso de cura gay, que todo mundo começou a criticar a cura gay,
quase ninguém dessas pessoas que criticaram a fundo leram nem a antiga, nem a Exatamente. nova limiar. Tantas Até pessoas que hoje, apoiaram, né? tantas Até pessoas hoje que muita gente apoiaram. não sabe. Eles não pararam pra ler. E, tipo, eu vou falar por mim, eu acho que por você também, não tinha lido esse documento à risca. E quando eu fui ler, parte dele me fascinou positivamente. Porque a ideia base da lei era não só proteger da discriminação social, mas da discriminação médica. De você não chegar, porque tem sim consultórios de psicólogos que eles fazem esse processo, aspas de novo, né, de adaptação, né, para tentar transformar a pessoa heterossexual. E o problema é que esse tratamento, né, que não é um tratamento porque não tem doença, pode gerar consequências negativas horríveis, tipo ansiedade, depressão e levar ao suicídio. Isso é comprovado. Pessoas que saíram dessas tentativas de transtorno, não, de reformulação sexual, cometeram suicídio, porque elas começaram a se ver tão pior. Porque quando você é gay numa sociedade que não aceita quem você é, você já se vê mal, você já acha que você está errado. Aí agora o governo aponta na sua cara e fala, realmente, você está errado. Como é que você pensa? Um adolescente de 15 anos. Você acha que ele vai ter base argumentativa para poder falar assim, não, realmente, não, eles estão errados. Não, ele vai olhar e vai pensar, meu Deus, eu sou uma aberração, eu sou um lixo. E é por isso que a gente está tendo tanto, sei lá, depressão, ansiedade, com crianças que estão passando por isso. Isso não está certo. Como é que a gente lida com nossas crianças? Eu vi também que isso ajudou, entre aspas, muito para as pessoas mostrarem o seu preconceito, sabe? Como eu trouxe aqui um exemplo de que um garoto falou no Twitter que ele postou bem assim: para alguns casos, até acho que seria caso psicológico ou psiquiátrico, mas muitos é falta de vergonha na cara e aproveitamento de modinha. Então, tipo assim, Ele tornar o preconceito dele uma coisa legalizada. Sim, é muita ignorância pra um tweet só. Porque, tipo assim, ele quis dizer que hoje em dia tá sendo uma modinha sair gays e lésbicas. Tá, isso tá na muita gente moda. fala, muita gente fala. Uma moda Só que, apanhada, assim, venhamos e convenhamos. Antigamente, realmente não se via tantos gays assim. Mas é porque antigamente... A sociedade era uma merda. Exatamente. Hoje, felizmente, é muito mais aceito do que antigamente. Não é totalmente, mas é muito aceito. Então, tipo, dá pra usar o Normal. Visando isso... você ainda tem mais... Pode complementar. Tipo assim, essas pessoas, elas gostam tanto de oprimir as pessoas e não pensam no que isso pode causar, sabe? Tem gente que se mata por causa dessa opressão. E, tipo, tem um outro dado também que eu peguei pra trazer, que nos Estados Unidos, 6% de héteros se matam entre 15 e 24 anos, comparados a 29% de LGBTs. Esse número é um número que caiu pra 15% depois que o casamento gay foi legalizado lá, sacou? Só que não foi legalizado em todos os lugares. Tem Não, lugar que sim. ainda, tipo, não permite. Então, tipo, e o Brasil, ele lidera o ranking mundial de mortes com a comunidade LGBT. Ele lidera o ranking mundial, sacou? Vai, Assim, Brasil! E a estimativa é que um LGBT morre a cada 25 horas. E eu por acho conta dessa engraçado opressão. isso, tipo, o Brasil lidera o ranking de assassinatos de LGBTs. E aí eu acho engraçado que eles chegam e falam, mas, sei lá, no Sudão, no Iraque, lá não lidera, é aqui que lidera, sabe? Não é os países do Oriente Médio, que são muçulmanos, não. É a gente aqui que fala que é um povo miscigenado, que respeita a diversidade. A gente tá se matando, entendeu? Isso é frustrante. Vocês falaram agora que é um preconceito que tá encarnado na nossa sociedade e tal. Agora eu quero ser polêmico, eu falei que não queria entrar em méritos, mas... Cough. Mais de metade, a população brasileira, ela é religiosa. Vocês acham que o peso desse preconceito tem a ver pela religião? Absolutamente. Com certeza. Alguma divergência? Não, é porque meus pais são cristãos. Zé Carlos, me perdoe. E eles completamente aceitam vocês. Por exemplo, se já foram recebidos por eles, muito bem. Eu adorei aquela estaca que ela enfiou na minha barriga semana passada. Foi muito incrível. A chicotada eu sinto até hoje. Só pra... Família. Então, eu não sinto a minha família, mas você acha que na sociedade em si, esse preconceito é tão grande em si da religião, ou a religião é só tipo um dos preconceitos que tem? A religião, ela é como se for, é o que o Ian tinha falado da lei.
a religião é uma forma de você transformar o seu preconceito, a sua ideia negativa baseada em alguma coisa. Então, eles leem um capítulo, interpretam de forma completamente distorcida e usam aquilo para poder tornar o ódio deles legal, aspas, né? Porque não é uma lei. Mas, tipo, a partir do momento que você usa um versículo da Bíblia para você poder condenar, julgar qualquer pessoa do mundo, independente da religião que ela tenha, não faz sentido. É tipo, você não pode comer lasanha porque eu tô de dieta, sabe? Não faz sentido. É uma coisa completamente divergente do pensamento legal. E como a gente vive num país que se diz laico, a gente deveria ter uma muralha mais interessante entre isso de, tipo, sua religião, minha realidade. Não é assim. Você não deve, tipo... Eu não julgo as pessoas de acordo com o que eu creio pra mim. O que eu creio pra mim é pra mim. Exatamente. Eu tenho a minha forma de acreditar em uma religiosidade, seja ela qual for, e eu tenho que levar ela com o meu caminho. Não empurrar as pessoas no meu caminho e jogar pedras na cara dela. Porque se eu penso assim, você tem que pensar assim comigo também. Não existe isso. Claro, não. Luiz me fez uma ressalva aqui, né, pra não citar, tipo, todas as religiões. Porque não vamos jogar pedra na cruz. Opa, citação religiosa, desculpa aí. Cof, cof. Cof, cof. Porque a questão, quando você fala religião, você engloba todas. Existem muitas religiões no Brasil que não vê problema nenhum. Vamos colocar assim, o cristianismo, que é onde a maioria dos brasileiros são cristãos, dentro da base do cristianismo não aceita. Mas aí... Então, essa é a questão. Assim, o cristianismo não aceita e a grande parte do país é cristão. Essa é uma questão muito engraçada, porque a religião cristã, não entrando em nenhuma a ramificação específica, a religião cristã condena muitas coisas. Mas, cara, ele condena a avareza, a luxúria, o orgulho. E cadê? Nossa, mas você tem ouro, isso é avareza, vaidade, sabe? Luxúria. Mas não, sabe? É a questão, tipo assim, eu amo uma pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo que eu, mas... Você tem 15 carros importados, mas o Isso errado não tem problema, sou eu, isso não tem problema. Minha conta bancária tá zerada, tem teia de aranha, mas o problema é a minha sexualidade. Pegando esse tema, religião, qual outras bandeiras você acha que influenciam tanto nesse preconceito? Fundamentalmente falando, a religião seria o primeiro lugar, né? Como o Luiz falou, a maior parte do país tem a base de religião cristã ou, né, similar ali. Principalmente também a ignorância. Já não colocando no lado religioso, mas a ignorância geral. Você não procurar, você não querer entender, não conhecer, gera medo. E o medo causa ódio, né? Tipo, eu não conheço aquela determinada coisa, eu pego um estereótipo que eu vi num filme, na televisão, ou alguém na rua, pego aquele estereótipo e crio. Tipo, você é assaltado por um cara negro, e depois você começa a ver todos os caras negros como bandidos, sabe? Tipo, é falta de você querer conhecer de fato o público que você está tratando. E isso é tanto na ignorância geral, quanto também dentro da religião, dentro da igreja. Porque existem, sim, pessoas que vão pra igreja, escutam o pastor falando e não vai pesquisar a fundo sobre o que ele falou. Então, tipo, o que o pastor falou tá certo, mas ninguém sabe realmente, sacou? Ao invés de pegar a Bíblia, já que acredita, ler e tirar a sua própria conclusão, não, vou ficar ali no que ele disse. Mas e aquela coisa, a falta vida. de leitura dos brasileiros é uma coisa muito presente. A falta de interesse. Já ouvimos muito isso nas nossas aulas, porque o brasileiro não lê, ele não tem aquele... Não generalizando, mas a maioria não tem aquele costume de pegar um jornal pra ler, pegar um livro pra ler, nada disso, entendeu? Isso também complementa na questão da... Acabei de esquecer o que eu ia falar, mas eu vou lembrar aqui rapidamente. Momento de esquecimento no limbo. Gente, me perdoa. Põe Lady Gaga aí pra relembrar. Por favor, coloca. Vamos encher o linguiça enquanto eu quero falar. Brincadeira. Vamos continuar agora o assunto. Esse tema voltou em 2017. Um ano que, tipo, praticamente metade da população é gay. Brincadeira. Mas tem muito mais... Não é brincadeira, não é verdade. A gente tá dominando o mundo. Os gays estão dominando o mundo e volta isso. Isso é tipo como vocês já falaram, retrocesso do ser humano. A gente imaginava em 2017 ter carro voador. A gente tá discutindo a cura gay. É porque a gente consegue... Sabe, o ser humano é um ser incrível. Além de a gente vai pra frente, a gente tá tentando voltar. E nem voltar, por causa que antigamente, vamos colocar assim, antigamente de verdade, colocando na época grega, antes de Cristo, né? O comum era homem transar com homem por prazer. Sim. A mulher era só coisa de procriação. Então, tipo, nem voltar direito, a gente tá voltando todo. Se eu não me engano, é César. É o César, que ele tinha vários homens. E, tipo, ele era rei de Roma. O cara... Imperador de Roma. Imperador.
Desculpa, meus fundamentos... Sou péssimo em biologia. Sou horrível em química. Ai, C2H Pedro. Pedro. C2H Pedro é uma forma. Meu nome não é Ana. Eu mesma, Ana Mel. Desculpa. Volta. O Luiz é muito conservador. Ah, ele é muito conservador. Conservador. mas continuando. Vocês, cada um, agora, como vocês são vivências diferentes, você que já tá, tipo, nessa vida há muito tempo. Nossa. Não nessa vida, essa vida de atestado há muito tempo. Você, Ian, que tá tipo, no meio termo. No meio termo, assim. Eu não sabia bicha jovem. E porque, tipo, essa questão é porque ele falou, só que eu não comentei. Essa questão de discutir esse assunto em 2017, não é a questão da sociedade em si, mas o brasileiro em si, ele tem a tendência de não querer evoluir. Ele tem a tendência de querer voltar lá atrás, entendeu? Faço ferver. Olhar os outros países às vezes nem são de primeiro mundo, mas estão muito mais evoluídos em questões tão simples. Tipo assim, já resolveram isso de uma forma tão... discutiram ali, fomos ali resolvendo para o próximo passo. Tipo isso, entendeu? E a gente tem problemas de verdade para lidar. O nosso país está em caos. Não sabemos lidar com a evolução. Não, o Brasil está em crise... Todo mundo desempregado aí. O problema é o viado. O problema é com quem seu vizinho tá dormindo. Sim, exatamente. Tem gente passando frio à noite, fome durante o dia inteiro, procurando comida. A pessoa passa e vira a cara porque ele tá no chão e sujo, só que tá preocupado com o vizinho que tá transando com outro homem. Tipo, não faz sentido, Muita sabe? preguiça. Mas, então, o Preguição. Luiz já deu a opinião dele, agora eu quero saber a opinião de vocês dois sobre tudo isso em 2017. Podem falar e se preparem, que vai ter perguntinha no final. É meio triste, primeira coisa é triste, porque como a gente estava falando, temos dezenas de problemas reais, porque isso não é um problema, isso não é uma situação que vai gerar problema, nunca. A homossexualidade não vai gerar problemas sociais em momento algum, porque, vamos colocar fato, são fatos. A maior parte da população, não LGBT, por causa que tem outras entranhas ali, mas homossexuais, gays, lésbicas, a maior parte deles tem ensino superior. A maior parte deles tem 2, 3 salários mínimos, sabe? Não é uma questão de comparar a comunidade LGBT com a população negra, que é descriminalizada e jogada em outros aspectos. Mas, tipo, nós somos privilegiados, nós temos nossos privilégios, nós temos condição financeira muito boa. E, sim, colocando de uma forma mais generalizada pelas porcentagens, mas... É muito triste você ver, sei lá, mães e pais expulsando seus filhos porque viram na televisão que tem cura ou que não concordam. Isso é triste, as pessoas estão morrendo, sabe? As pessoas estão morrendo. Não é uma frescura de, eu não vou voltar pra Disney de novo, eu não vou comprar meu carro esse ano. Não, as pessoas estão morrendo por simplesmente o fato de você não querer entender como é a existência, como é a essência daquela pessoa. Independente do que você acredita ou não, aquela pessoa tem uma vida. Ela sente dor, ela sente medo, ela sofre. E você, passando por cima de tudo isso, sabe de quem a pessoa é, e jogando assim, apenas na questão de o que eu acredito, é completamente ignorante e nojento. O que você acha que deve ser feito para solucionar esse problema que é a cura gay? Eles acham que é um problema. Gente, a falta de ignorância resolve tudo, sabia? Excesso. É a falta de ignorância. Gente, não, faz a pergunta de novo. Faz a pergunta de novo, a por resposta favor, já que está eu respondi pronta. errado. A resposta já Faz está a pergunta pronta. de novo. Tem como você fazer a pergunta de novo sem... É um problema. gente, a falta de ignorância resolve tudo, problema. sabia? Gente, a falta de ignorância resolve tudo, problema. sabia? Gente, a falta de ignorância resolve tudo, sabia? Não, mas agora a o pergunta excesso de ignorância, tipo... Se eles deixarem de ter ignorância, resolve, sabe? Tipo, girls, bem preguiça. tosco. Kerlon, você que fez o seu monólogo aí agora pra gente encerrar o programa. Primeiro que eu te desprezo, né? Não, mas seu monólogo foi muito bonito. Eu agradeço a sua presença aqui. Muito bonito. Sorrindo. E, então, você que vive aí com medo, e agora com a cura gay, como você está se sentindo? Medo faz parte da minha realidade, né? Tipo, vocês já me conhecem, sabem que eu sou apavorado, vou correndo pra casa, vou correndo da faculdade, vou correndo no corredor, no banheiro masculino eu não uso mictório, porque eu já sofri agressão. Então, tipo, eu tenho medo de tudo. E agora com isso, com essa praticamente legalização do preconceito, de você permitir que as pessoas achem que você é uma doente.
como você pode curar uma coisa dessa? Tipo, eu acho que a gente tem que voltar e ver que o ser humano é mais do que rótulos, estereótipos e qualquer isso. O ser humano é um ser humano, você tem que olhar pra ele e ver uma pessoa, não várias características juntas. Ele é uma essência. Independente se é hétero, gay, se é trans, se é cis, se é uma mulher ou um homem, um branco ou um negro, asiático, você tem que respeitar ela, não porque ela condiz com o que você acredita, mas sim porque ela é um ser humano e ela merece respeito. A solução para o problema da cura gay é as pessoas focarem em problemas reais, não problemas que elas criam, sabe? O mundo tá um caos. Por que a gente não pode cuidar da fome? Porque isso é um problema, a fome é um problema. Com quem eu transo é a minha solução, porque eu sou bem feliz. Bem feliz. E depois dessa resposta maravilhosa do Kerlon novamente, o Ian, quer Não, eu só queria falar que a minha resposta foi certa. É a falta de ignorância mesmo. Porque se não tem ignorância, não tem esse problema. Ignorância. É. Mas a ok. solução é a falta. É a falta da Ah, ignorância. sim. Então tava certo. Vocês são burros. Nossa, ai, odeio ela. Não, gente, nunca, não. Ai, meu Deus. Então, para encerrar o programa de hoje, eu agradeço a presença de todos vocês, mestres do assunto. Eu queria agradecer primeiramente ao Luiz Fernando por ter... Que falou quase todo o podcast. Falei o tempo todo. E só um momento de despedida agora, Luiz Fernando. Então, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Ficar sentado Estaremos de boca até o fechada. próximo, tá? Estaremos até o próximo. Vamos nos falando por aí. Isso aí, agora... Aliás, me siga no Instagram. Agora agradecendo também ao Ian Santos. Obrigada, meninas e meninos. Voltem sempre aqui no nosso canal, tá bom? Vai ter toda semana um podcastzinho novo pra vocês. E não adianta que não tem no Brasil. E agradecendo pelas palavras maravilhosas do Kerlon. Você. Então, o Luiz ele falou que ia estar aqui, mas ele não vai estar, porque ele vai ser demitido hoje. Eu tô assinando aqui já a cartinha. Vamos dar um Poxa, tchau uma aqui. pena. Foi muito bom estar aqui com vocês falando sobre esse tema. Que vamos esperar, né, que melhore daqui pra frente, que a gente possa lidar com problemas de verdade, não com essas coisas. E um beijo. E eu, Nathan Gomes, agradeço a vocês por terem ouvido até agora, aguentado a gente. E é isso. Então, ficamos por aqui. Até o próximo podcast. E tchau! Tchau.